Queridos irmãos, o texto da nossa mensagem desta noite é o texto de Isaías, capítulo 43, versículos 16 até o 21. Se alguém quiser acompanhar a leitura, tá? Isaías, capítulo 43, versículos 16 a 21. E ali está escrito o seguinte: Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Esse é o nosso texto, e rogamos que o Espírito Santo, o Espírito de poder, que esse Deus triuno esteja em nosso coração, guiando os nossos passos, guiando a sua palavra em nossa vida, e que nós acolhemos essas palavras hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, é interessante perceber esse texto do Antigo Testamento. É interessante perceber que o povo de Deus que estava servindo de escravo na Babilônia, e de lá foram resgatados por Deus de maneira tão maravilhosa. Esse povo estava olhando para trás. Ficaram admirando essas coisas, e por isso, não somente nesse momento, olha que ele faz até uma referência na questão do Mar Vermelho, na questão da destruição do exército do Egito. O povo estava olhando para tudo isto e estavam maravilhados. Esse povo do nosso texto aqui agora de Isaías, eles serviram do ano 598 a.C. até 538. Somado esse tempo, 60 anos de escravidão. Muito menos do que 430, como foi lá no Egito. Então serviram por muito menos tempo do que 430 anos. E nessa ocasião eles foram libertados quando Ciro o Grande, habilidoso imperador, ele conseguiu controlar toda a região médio oriental. Ciro patrulhava, ele partilhava do ideal de uma política de respeito às religiões, a livre expressão, podemos dizer, a liberdade de expressão de culto de cada um. E isso ele fez até mesmo para conseguir que aquele povo se tornasse os seus aliados, para que o povo apoiasse ele de forma política também. E é interessante que esse povo, no presente, agora, ele queria que eles olhassem para o presente, o que estava acontecendo ali. E Deus diz então para esse povo: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Não fiquem lembrando das coisas passadas e nem pensem nas coisas antigas, diz o texto. Não é que Deus não queria e não quer que nós lembremos do que já passamos na vida.
Assim como ele queria que aquele povo olhasse para trás, mas retornasse o seu olhar para aquilo que de fato era fundamental, viver o presente, que eles enxergassem o que estava acontecendo ali naquele momento. E ele diz: olha o que Deus promete ali para aquele povo: eis que faço uma coisa nova, eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus está prometendo para eles: olha, vocês não têm água no deserto, pois não tem problema, eu vou pôr um rio. E ele até diz que os animais iriam glorificar o seu nome por isso, e muito mais o seu povo, o povo escolhido do Senhor. Eu quero, irmãos, que apliquemos esse texto um pouco para a nossa vida. O que esse texto traz para cada um de nós? O que esse texto diz ao nosso coração? Eu quero que vocês, cada um agora, olhem para o passado de vocês. Eu quero que vocês lembrem quando vocês estavam sofrendo de uma enfermidade. Eu quero que vocês lembrem da situação financeira que muitas vezes, e isso é comum na nossa vida, aquela situação difícil financeiramente que vocês passaram. Talvez relacionamentos destruídos, marido, esposa, mãe, filhos com os pais. Lembrem. E assim tantas outras. Lembram uma situação difícil que vocês passaram. Eu quero que vocês lembrem quando vocês estavam aflitos, e isso é muito comum na nossa vida, quando nós caímos em si de um pecado que cometemos, o quanto o nosso coração, a nossa alma estava aflita quando se deu conta do que havia feito. Lembrem. Quero que vocês lembrem quando estavam se sentindo completamente perdidos em situações que nos deixaram e que nos deixam. E podem ser muitas situações que nos deixam perdidos no nosso caminho. Quero que vocês lembrem quando parecia que havia chegado o fim, quando vocês chegaram à conclusão: eu acho que agora é o meu fim. Não importa a idade. Eu acho que isso é muito comum acontecer com a gente. Lembraram de tudo isso? Agora eu quero que vocês lembrem também do poder de Deus agindo na vida de vocês. Deus restaurando vocês. E de fato, vocês se sentindo um barro nas mãos do oleiro que foi quebrado, e agora ele está refazendo vocês. Quero que vocês lembrem disso. Como foi isso para vocês? Quando as pessoas, ou você mesmo, chegou à conclusão e afirmou: isto foi um milagre de Deus. Quantas vezes muitos de vocês já chegaram para mim e falaram: pastor, o médico disse que foi um milagre em minha vida. E quantos de vocês falaram: para mim isso foi um milagre de Deus? Agora, vamos fazer um exercício de lembrar do que vocês enfrentaram como povo, como congregação, como um povo junto. Não somente individualmente, mas como um povo de Deus. Quais foram os desafios que vocês já enfrentaram, que nós já enfrentamos como povo de Deus? Lembram de quando chegaram aqui? Muitos de vocês ainda lembram. Nós temos ainda fundadores da congregação entre nós.
Vocês já ouviram muitas histórias de como tudo começou? Das dificuldades que enfrentaram. Não tinha pastor, não tinha estradas, mato, tudo dependia da mão, da força, para se construir as coisas. Não tinha energia, não tinha médico disponível a qualquer hora, não tinham água muitas vezes, talvez nem alimento. Em muitas situações nessa história, eu estou falando dessa história especialmente de Cacoal. Olhemos para tudo isso e agora eu quero que olhem para o que nós temos hoje. Um templo fantástico, um altar maravilhoso, ar-condicionado, sistema de som, show de bola, músicos, instrumentos, banco para sentar. Talvez alguns vão dizer, mas não é confortável. Depende como se olha, né? Temos tudo à nossa disposição. Recebemos uma congregação pronta para, eu estou falando agora mais para os jovens de hoje. Pegamos uma coisa fantástica, funcionando. Então as palavras, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, servem para nós hoje. Deus quer que lembremos, assim como diz o Salmo do dia de hoje. O Salmo de hoje é fantástico. Ele disse, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Bom, ele disse, quando restaurou. Então, eu sou obrigado a olhar lá atrás. Mas eu não posso ficar lá atrás. Ficamos como quem sonha. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Olhemos, realmente admitimos que se não fosse Deus, não teríamos chegado aqui, não seríamos quem nós somos. Porém, o que não pode acontecer, irmãos, é ficar olhando lá atrás. É olhar e retornar o olhar. É lembrar, é glorificar ao Senhor, mas é olhar para frente. Não podemos só olhar para o passado e nos lamentar do que tínhamos e o que temos, porque Deus quer que olhemos também para frente. E olha, eu gostaria até de lembrar o texto da epístola de hoje, como ele vai ao encontro dessas palavras. Seu Elis leu, não, palavras de Paulo, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E logo adiante, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa no Antigo Testamento. Eu olho, mas eu não posso ficar olhando. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso prosseguir, porque a vida continua. E o texto do Evangelho desta noite parece uma parábola dos lavradores maus, que não tem nada a ver, né, com a nosso texto bíblico da mensagem, mas Jesus conta a parábola dos lavradores maus, e Jesus está apresentando para aquelas pessoas algo novo, algo diferente, o que eles ainda não tinham visto.
Mas o homem não é fácil de se convencer. E olha o que diz os versículos: passaram a vigiar Jesus. Pagaram gente para se infiltrar dentro do povo de Deus, para pegar Jesus em alguma palavra e o entregar ao governador. Aqueles líderes ainda estavam focados no passado e achavam que eles ainda tinham que viver o passado. E esqueceram de olhar que eles estavam diante do Filho de Deus. Que estavam diante do Messias, do Salvador da sua vida. Daquele que trouxe do céu a vida para oferecer a eles. Estavam fixos olhando para trás. Irmãos, o passado não é o nosso ponto de chegada. O passado não é o nosso ponto de chegada. Nós não estamos indo para o passado. Não podemos mais voltar ao passado. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu. O passado precisa servir de referência para cada um de nós. Mas não é o nosso ponto de chegada. Esse passado, ele tem que servir de referência tanto para a aprendizagem, como também para vermos o poder de Deus. Por isso que eu fiz rapidamente esse jogo, eu quis que vocês viajassem rapidamente sem sair do lugar e olhassem para a vida de vocês. O nosso destino, o nosso caminho, o nosso alvo é para frente. Eu vou pedir um favor para todos vocês agora. Eu fiz um negócio novo lá naquele quadro mural. Quero que vocês olhem e fiquem olhando até eu pedir para vocês olhar para frente de novo. Olhem lá naquele quadro lá. Eu fiz um negócio diferente lá. Aí, podem olhar para mim. Vocês viram o que eu fiz aqui durante esse tempo? É porque vocês estavam olhando para o passado, para trás. Irmãos, enquanto estavam olhando para trás, não conseguiram ver o que estava aqui na frente. Não o que estava na frente de vocês não conseguiram ver. Coisas maravilhosas às vezes estão passando diante dos nossos olhos e nós estamos olhando para trás. Às vezes ficamos presos e olhando a mágoa do passado. Uma vez, há 25 anos atrás, alguém me disse uma coisa na igreja e eu nunca mais voltei. 25 anos. 20 anos. 10 anos. Ele perdeu, às vezes a gente perde o que Deus está te dando de mão beijada na tua frente. E você recusa a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque alguém há 25 anos atrás te disse alguma coisa ou fez uma coisa que não gostou. Talvez decepcionado porque não entenderam a ação de Deus lá no passado. Olha, eu passei um momento difícil e Deus não me socorreu. E continuam lá no passado. Precisamos, irmãos, o que é natural, vou repetir, já falei aqui, vou repetir, o que é natural
é que às vezes a gente se ofenda. Que o pai ofende o filho ofende o pai, irmãos se ofendem, isso é natural do ser humano. Mas vamos perdoar. Vamos perdoar. Afinal, não é isso que nós buscamos na igreja? Nós não buscamos o perdão de Deus, e esse perdão ele me restabelece para seguir de novo em uma nova semana? Por que então, às vezes, nós temos tanta dificuldade em perdoar? Às vezes até já foi pedido perdão, mas nós não largamos aquela mágoa do coração. Precisamos resolver certas situações que nos fazem sofrer e olhar para o presente, para o hoje. Deus está te dando hoje um culto. Deus está te servindo hoje. Estejam aqui de corpo e alma presentes dentro do templo. Talvez estejamos parados no passado e muitas coisas deixam de ser feitas hoje. Presos ao que fizemos no passado e pensemos que talvez até fizemos o suficiente, como já ouvi. Não, eu já trabalhei demais para a igreja. Eu já trabalhei demais para Deus, agora eu quero curtir a vida, como se o tempo que ele serviu a Deus não foi curtir a vida. Então, a gente fica no passado pelo que a gente fez. Eu construí 10 templos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fica naquele fez, mas e hoje? E o agora? Deus parou de atender o seu povo? Talvez estejamos presos ao passado, achando que lá era tudo melhor, e essas grandes mudanças que estão acontecendo estão nos afastando cada vez mais da realidade, de muita coisa boa que está acontecendo. Eu sei que a modernidade tem seus problemas, eu sei, mas ela também traz muita coisa boa. Muitos irmãos nossos estão em todo lugar do mundo assistindo o nosso culto graças à tecnologia. Graças à modernidade, a palavra de Deus está sendo levada. Talvez estamos olhando para as grandes maravilhas que Deus fez lá no passado, como o povo, esse povo também. Deus abriu o Mar Vermelho e ficaram olhando para o Mar Vermelho 10 anos, 20 anos, 50 anos, 200 anos, e ainda estão olhando para ver se Deus abre de novo o Mar Vermelho. E esquecemos de olhar que Deus está nos dando coisas fantásticas e maravilhosas no nosso dia. Nosso olhar, irmãos, precisa estar nas coisas de Deus, que Deus ainda fará pelo seu povo. O poder de Deus não ficou no passado. Às vezes eu olho para certas coisas, eu acho que nós às vezes achamos que o Espírito Santo só agiu lá no passado, lá no dia do Pentecoste. E esquecemos que se nós estamos aqui e cremos, é porque o Espírito agiu em nós. O Espírito Santo lá ele fez maravilhas, e esquece de olhar que o seu coração foi transformado pela maravilha que ele fez em ti. Como disse aquele povo, eis que faço uma coisa nova. Naquela ocasião, Deus colocou um rio no meio do deserto. Os animais podiam beber, o seu povo tinha água. Aquilo não era migalha de Deus. Ou podemos até dizer, é um grão de areia do que Deus pode fazer. Mais 500 anos depois, Jesus veio. E eles tinham uma promessa de um Messias que ia chegar. E por isso Deus disse, o que eu fiz é grande. Deus sabe que o que ele fez foi grande. Mas
Coisas grandiosas iriam acontecer logo na frente, o filho dele viria, seria pregado na cruz, ressuscitaria dos mortos, subiria ao céu, diante dos olhos dos homens, coisas fantásticas e maravilhosas iriam acontecer. Precisamos lembrar constantemente desse fato, mas não podemos manter os nossos olhos somente no passado. Precisamos olhar para frente, irmãos. Precisamos reparar nas coisas que estão acontecendo hoje, na sua vida, na vida do seu filho, na vida dos seus pais, na vida da igreja. No mundo, tem coisas fantásticas acontecendo hoje. Deus não está morto e Deus não está ausente. Ele está aqui. E penso que se nós ficarmos só olhando lá atrás o que Ele fez, nós até o ofendemos, como se Ele não tivesse mais capacidade ou poder para fazer hoje as grandes coisas. Deus continua agindo, o Espírito Santo está agindo, Ele está perdoando. Fomos perdoados agora há pouco, ou achamos que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira. Quando o pastor anuncia o perdão, é fato, é Deus perdoando. É Deus dizendo: eu estou contigo na tua palavra. Se a palavra está aqui, é Deus dizendo: eu estou fazendo coisas maravilhosas ainda. A Santa Ceia ainda é presença real de Cristo. A Santa Ceia não representa e também não significa o corpo de Cristo, mas é o corpo. É presença de Cristo. E nós o recebemos. Temos que olhar para frente porque Ele irá voltar. Jesus vai voltar. Ou a gente não acredita? O céu vai se abrir. E nós vamos ver Jesus voltando do céu. Nós vamos ver muitas coisas maravilhosas ainda. Nós vamos ver os mortos ressuscitando. Nós vamos ver nosso corpo sendo transformado em um corpo glorioso. Nós vamos ainda continuar vendo vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Não por mim, mas pelo poder de Deus. É Deus quem age. Nós ainda vamos ver a coroa da vida sendo dada ao povo de Deus. Sim, irmãos, passado é referência, não é o nosso caminho final. Olhemos para frente. Continuem usando os seus dons. Não desperdicem os seus dons hoje. Não joguem no lixo aquilo que vocês têm de tão precioso dado por Deus. Não desprezemos as coisas fantásticas e maravilhosas que Deus continua fazendo em nós. Tem tanta gente precisando ouvir o Evangelho. Vamos continuar pregando com alegria, com determinação, com foco, com olhar para frente, louvando a Deus pelo passado, mas o glorificando pelas coisas que ainda nós veremos acontecer, tanto nos nossos dias como também a hora que Cristo voltar do céu. Honremos o nosso Deus, irmãos, com uma vida de fé e testemunho no presente e no futuro, que é o presente é nosso, o futuro só Deus sabe se estaremos aqui amanhã ou não, mas vamos continuar firmes e fortes, olhando para a frente. Amém.